nós vamos ver o último assunto dessa AP, né, que vai ter, que é justamente posições relativas de duas circunferências, ok? Vamos pegar duas circunferências e vai haver uma distância, e vai haver uma distância entre as duas, dependendo do raio, ok? Agora, se for externa, isso vai mudar, e se for interna também, ok? Então, a gente vai ver que vamos adotar essas anotações, ó. Medida do raio da circunferência, medida do raio da circunferência, né? Nós temos a R1 é o raio da circunferência, 1, ok? R2, raio da circunferência 2. O D é a distância entre os centros da circunferência 1 e circunferência 2. O O1 é o centro da circunferência 1 e o O2 é o centro da circunferência 2, né? Então vamos lá. Nós temos primeiro circunferências secantes. Quando tem essas circunferências secantes, quando tem dois pontos em comum, certo? Vai haver o quê? O ponto A e o ponto B. Eles vão ser pontos comuns da circunferência. Vão ser onde a circunferência vai se encontrar com a outra. Então, o ponto A representa o norte e o ponto B representa o sul, certo? Ok. Aí a gente pode dizer que o raio dessa circunferência, quer dizer, a distância dessa circunferência vai ser o quê? O O1, né? O O1 menos o O2, se eu não me engano. Mas deixa eu ver aqui. Distância vai ser maior que R1 menos R2. Certo? Então tem R1 e R2, o raio 1 e o raio 2. Ela vai ser maior que R1 menos R2 e menor que R1 mais R2. Ela vai ser maior que o raio, que a soma dos raios, do que ela vai ser menor que a soma dos raios e maior que a soma, que a diferença dos raios. Então, quando não dá um valor assim, porque não vamos saber exatamente, a não ser que dê o valor da distância, certo? Mas raciocine. Neste exemplo, a distância é menor que o raio menos a diferença dos raios e menor que a soma dos raios, ok? Se eu falei errado, é porque eu só estou atrapalhando, mas tá aqui. Veja, isso aqui é a fórmula. As tangentes exteriores são quando tem apenas um ponto comum e a circunferência externa da outra, certo? Elas são tangentes exteriores quando tem apenas um ponto comum. Suas regiões internas não têm pontos comuns. E a distância entre seus centros é igual à soma das medidas dos seus raios. Então, na circunferência tangente já é diferente da circunferência secante, quando a circunferência secante, porque tem dois pontos em comum, e a distância vai ser menor vai ser maior que a diferença dos raios, e vai ser menor que a soma dos raios, ok? Agora, nesse aqui é exatamente a soma dos raios, ok? R1 mais R2. Circunferência tangente interior. Elas têm um ponto em comum e uma é interna à outra, e a distância dos centros é igual à diferença em módulo entre as medidas dos seus raios. Essa aqui que é a diferença do raio, certo? A distância do seu centro é raio 1 menos raio 2, ok? Tranquilo. Circunferências externas, quando não tem ponto comum, né? Elas não têm pontos comuns e a distância dos centros é maior que a soma das medidas dos raios. Então, por exemplo, a distância vai ser maior que a soma dos raios. Aí vou dar um exemplo. Se o raio de uma circunferência é 3 e o raio de outra circunferência é 8, e nós temos uma distância de 20 centímetros, isso tudo em centímetro, ok? Vamos ter o quê? 3 mais 8, quanto é que dá? 11. Se a distância é 20, nós vamos ter externa, ok? Uma vai ser externa à outra. Aí você já pensa, opa, não tem nenhum ponto comum dentro dessa circunferência. O professor vai pedir, né? Ele vai fazer esse joguinho, não vai te dar de mão beijada.
essa imagem aqui. Ele pode dar um texto e você vai interpretar, tudo bem? Isso vale para todas as outras circunferências. E nós temos também as circunferências internas. O que são as circunferências internas? Elas são circunferências quando não tem um ponto comum, mas uma está interna da outra. Ou seja, não vai existir pontos comuns. Nenhum ponto vai representar o toque entre essas duas circunferências, certo? Então a distância, podemos dizer que a distância vai ser, eu acho que isso aqui, ó, a distância é maior ou igual a zero, certo? Podendo então, isso aqui, esse sinal representa maior ou igual, certo? A distância nesse tipo de circunferência pode ser igual a zero, mas em alguns casos é maior, tá? Então você coloca na prova direitinho. Distância maior ou igual a zero, certo? Escreve em texto, porque você não vai encontrar um sinal como esse, né? E menor que a diferença entre as medidas dos raios. Então ela é menor que a diferença e maior ou igual a zero. Tudo bem? Agora vamos lá, circunferência, bababá. Circunferência você quer dizer que mostra todas as fórmulas. Tira um print disso aí que vai ajudar muito. Aí ele te dá alguns exercícios que vocês fazem de acordo com essas fórmulas. Aqui o caso de circunferência secante, né? Quer dizer, secante é secante. Isso aqui é secante, ó, dois pontos internos comuns, dois pontos em comum. Aí a distância vai ser justamente, né? Isso aqui. Aí você vai aplicando as fórmulas. Aí nós temos os segmentos tangentes, tá? Nós temos esse aqui, né? O segmento tangente traçado de um mesmo ponto exterior a uma circunferência são congruentes. Então vamos provar aqui. Quando você essa imagem parecendo um cano, quer dizer, um cano não, mas um cone de sorvete, né? Nós temos a circunferência e nós temos um ponto externo. Traçando uma tangente, um segmento tangente do círculo, vamos ter dois pontos que vão pertencer à circunferência, o ponto A e o ponto B. Aí, obrigatoriamente, no caso de segmentos tangentes, nós vamos ter que o segmento tangente é quando ele toca a circunferência sem estar interno a ela e sem estar externo a ela, certo? Aí vai formar um ângulo de 90 graus. Então vamos falar. Como é que isso aqui vai ser congruente a isso aqui? AP vai ser igual a BP. Por quê? Lembre-se do caso LAU, certo? Caso LAU. Lado, ângulo, lado. Ok? Então vamos lá. O triângulo, ó. Temos dois triângulos aqui. Eles vão ser gêmeos univitelinos. Por quê? Ângulo de 90 graus, os dois têm. Ó, o ângulo igual. Isso aqui é um lado comum, né? E o raio da circunferência é o mesmo, né? Como você sabe, qualquer canto da circunferência o raio vai ser igual. Então, isso aqui representa o raio, isso aqui representa raio. Raio é igual a raio, ângulo é igual a ângulo e lado comum, nós temos o caso LAU. Perfeito? Perfeito. Aí nós temos que esse triângulo aqui vai ser igual, certo? Por isso que AP vai ser igual a BP. Ridículo isso aí, né? Vai ser congruente. Congruente. Aqui nós temos vários casos. Aí nós temos os polígonos circunscritos de uma circunferência que não cai na P, onde está mais visto, para E, né? Ele está circunscrito a circunferência quando todos os lados são tangentes à circunferência, certo? Ou seja, todos os lados do polígono estão tangentes à circunferência, né? Que nem do triângulo. Lado
Eita! Que diabos aconteceu? Peraí. Um momento. Pessoal, voltamos aqui. Tivemos os probleminhas técnicos, mas tá aqui. Lembrem-se de tudo aquela solução humilhante, né? Quando vai apresentar esse tipo de questão, vai apresentar o valor de x, etc. Vamos lá. Isso aqui é ridículo. Vamos lá. Se nós temos aqui que esse valor é igual a 10, A vai ser obrigatoriamente igual a 10. Se aqui nós temos o 25, B vai ser igual a 25. Sabendo que x é igual a mais B, e A é igual a 10 e B é igual a 25, x vai ser igual a 35. Beleza? Esse aqui é aquele teorema que o professor mostrou na nossa sala, né? Bem easy, né? É o quadrilátero circunscrito, demonstração, x e y, w, z, z. Aí ele vai apresentar aquele método lá, né? Esqueci o nome dele, mas enfim. Medida de AB mais medida de CD, né? Ou seja, nesse negócio aqui, obrigatoriamente, a soma de Y mais E, a soma de DC mais AB é igual à soma de AD e BC, tá? Obrigatoriamente tem que ser igual, tem que ser congruente, certo? Por quê? Vamos lá. X mais Y mais W mais Z é a mesma coisa que x mais y mais a mais z. Mesma coisa, os mesmos valores. Não vai haver diferença na soma, lembra das ordens, etc. Vai ser tudo igual. Aí que entra aquele teorema de Pitot, se eu não me engano. Pitot que fez esse teorema. Que a soma da base, por exemplo, do trapézio, que nós estamos vendo aqui. Soma da base menor com a base maior vai ser igual à soma dos lados. Tranquilo? Easy. Easy. Ridículo. Não sei como é que se fala ridículo, mas tudo bem. Então, podemos ver isso, tá? Bem easy, tá bem fácil, não é difícil. Fórmula na veia e etc. Tudo bem, pessoal? Faça os exercícios que são de suma importância que vocês façam, porque o conteúdo da prova vai ser muito fácil. E quando você treina demais, você fica sabendo demais, ok? Então, um abraço aí, espero que tenha aprendido alguma coisa. Valeu!